Porque assim, muita gente diz que o campeonato caiu no colo do Palmeiras, que o Palmeiras não tem muito mérito, né? Mas eu também discordo desse papo. Eu acho que o Palmeiras teve um mérito de aproveitar um momento de pura queda do Botafogo. Claro, até o Everton ontem disse que o Palmeiras contou muito com a mão de Deus, né? Ele disse sorte de alguns resultados. Soares né? Brincou com o Abel também, né? Você não vai me agradecer? Exato, tiveram muitos resultados bizarros com o Botafogo, mas enfim, como que você concorda com isso ou não? Você acha que o campeonato caiu no colo? Ou o Palmeiras teve muito mérito? Como que você viu essa questão? Assim, eu resumo, o Renato Maurício Prado, que eu faço programa de manual, ele veio com essa provocação, né? Falou, era um balãozinho japonês que caiu e o Palmeiras conseguiu pegar, né? Aí eu falei, pô, mas Renato, se a gente for considerar que a grande questão do campeonato de 2023 foi a derrocada do Botafogo, beleza, o Botafogo teve uma derrocada absurda, mas se teve essa derrocada, por que caiu de novo no colo do Palmeiras? E não no do Flamengo, no do Galo, no do Grêmio, no do Bragantino, que são os outros times. Então assim, a gente vai lembrar, claro, da derrocada do Botafogo, porque é histórico um time ficar 30 e poucas rodadas na liderança e na hora H cair. Vamos, obviamente, lembrar disso. Mas o Palmeiras tem muito mérito de ter conseguido aproveitar a derrocada do Botafogo, porque se fosse só a derrocada do Botafogo, qualquer outro podia ter sido campeão. Ah, não, coincidentemente é o mesmo time que foi campeão ano passado. Não é coincidência. Tudo isso que eu falei pra vocês do projeto esportivo. É o time que tá com a mesma comissão técnica há 3 anos, indo pro 4º ano agora, que tem uma categoria de base forte, que mesmo que às vezes não contrata e erra, tem erros, mas a categoria de base pode suprir esses erros. Se às vezes o Piquerez não joga, tem o Vanderlan que joga, porque o Palmeiras não tem um reserva de esquerda. O Vanderlan é um jogador que veio da base e joga bem pra caramba, segura a bucha em vários momentos. Seria titular em, 15 times da Série A. O Naves jogou bem pra caramba. Fabinho, eu acho que o Abel tinha que ter dado mais chance pra ele. Então, assim, é isso. O Palmeiras tem mérito. É claro que o Botafogo entregou. Mas se o Botafogo entregou, alguém tinha que estar preparado, alguém tinha que estar melhor do que os outros pra ganhar. E o Palmeiras estava melhor que os outros, por causa de tudo isso. Projeto, de continuidade e tal. Mais uma vez, significa que é perfeito? Não. Se a gente quiser aqui, se dá pra fazer uma lista do que o Palmeiras precisa melhorar dentro e fora de campo. E Campeonato Brasileiro é o mais justo, mano. Não é tipo... Não é que é 100% justo, mas é o mais justo. Mas é o que chega mais perto do justo. Não é tipo, 11 Caldas ganhou a Libertadores. Porra, é outra brisa. Exato. Pontos corridos é o mais justo. E eu concordo 100% com o que o Lever falou. Claro, o Botafogo fez o maior primeiro turno da história e o segundo turno igual ao América Mineiro. 30%, absurdo. Tipo, mas é bizarro. Existe. É bizarro porque se a gente for pegar os 4 títulos de pontos corridos do Palmeiras, cara, os 16 e 22, Palmeiras foi mantendo a ponta, 22 até mais com folga do que 16, então dominou praticamente. 16 foi um sufoco e tinha a questão da fila, né? De 23 anos. 18, Palmeiras faz aquele segundo turno absurdo com o Filipão e passa todo mundo, e aí assume a ponta e não deixa. E esse agora. E foi até o Celso lembrou ontem no Bola de Prata. Cara, o Palmeiras não foi campeão nem do primeiro turno, nem do retorno, velho. Não, o Botafogo ganha o primeiro turno, o Galo ganha o segundo turno e o Palmeiras é o campeão. Mas é o mais tá ligado? constante, né? Exato. Aí o Abel fala. É a média, né? Exato. O Abel falou: o Palmeiras mostrou que você não precisa ganhar nenhum turno nem outro, você precisa ganhar o campeonato. É lógico. E é um pouco isso. Agora, outra pergunta que eu queria te falar. O quão importante. E acho que isso entra também nessa conta aí. O quão importante você acha que foi o Palmeiras cair na Libertadores pra brigar pelo Brasileiro? Porque pra mim, se o Palmeiras passa pelo Boca, eu não ia brigar pelo Brasileiro. O jogo contra o Botafogo, que foi o jogo do título pra todo mundo, acho. Era 3 dias antes da final da Libertadores, né? Então ali, óbvio que o Palmeiras ia totalmente reserva pra aquele jogo. Aquele jogo não ia ter aquele peso que teve, né? Será que se o Palmeiras fosse pra final da Libertadores, o Botafogo seria campeão brasileiro? Acho que sim. Olha como o efeito do... Não, acho que Botafogo não. Não sei, na verdade, cara. Porque, cara, eu acho que até se o Everton não pega aquele pênalti... Porque aquele jogo foi... O Botafogo ganha. Não, se o Everton não pega o pênalti, se é gol do Tiquinho, é campeão. Então, por isso que eu tô falando. Imagina, então, num jogo que vai com reserva, a chance ia ser maior. Os caras, mentalmente, né? Você já vai melhor, aí os caras não iam tomar virada do Grêmio, não ia perder lá em São Januário, enfim. Não sei, mas aí é tudo si, né? É assim, é o si. Tinha uma ex-chefe minha
minha que falava que se não tivesse o si, não existia jornalismo esportivo. Porque a gente fica sempre na discussão do si e tal, mas é aquilo e tal. Mas é uma discussão boa, porque eu acho que é o seguinte, ao mesmo tempo que você falou disso do time reserva, né, que o Palmeiras entrou em alguns momentos, o Palmeiras talvez não ia ter entrado na depressão que entrou lá de 4 derrotas seguidas também. Tem isso também, isso é verdade. E outra, o Palmeiras contra o Bragantino jogou com o time reserva, fez um baita jogo. O Palmeiras contra o Fluminense foi um baita jogo. E o time do reserva do Palmeiras, ele mostrou que tinha capacidade de arrancar alguns pontos. Mas muito moleque. Contra o Bragantino mesmo, mano. Não conseguiu segurar por pura falta de contra o Bragantino podia ter feito, fez 1 e podia ter feito 2-0 em lance seguinte. E no Fluminense e no Maracanã, o Palmeiras jogou bem também. Até contra o Atlético Paranaense, lá que já abriu 2-0. Prejudicado. Não, aquele lá foi um absurdo. Aquele jogo era pra ter 3 pontos, certeza. Então, assim, o Palmeiras, ele mesmo com o time reserva, ele poderia ter feito mais pontos. E aí, com o ambiente, com as 4 derrotas e tal, o Palmeiras poderia ter continuado, sim. Eu acho que o fato de... É lógico que o fato de ter caído fora da Libertadores, você consegue virar o foco e fazer concentrar mais. Concentrar e tudo mais. E outra, mais do que só a Libertadores, o Palmeiras estaria pensando no Mundial também. Então não dá pra saber. Porque se o Palmeiras passa do Boca e ganha do Fluminense na final, ia ter 3 rodadas agora, 4, que capaz que o Abel ia colocar time C, nem B ele ia colocar, porque ia ter que viajar pra Arábia Saudita. A gente já tá falando de Arábia Saudita agora. A gente já tá fazendo esse pó de porco lá em Jeddah. Mas precisa ver se ia ganhar, né? Porque eu acho que ia ser um jogo difícil. Não, o que eu quero dizer assim, já na base do C, já que a gente entrou no C, tem um monte de coisa que dá pra ponderar. Mas acho que o principal aí é que o Palmeiras, mesmo enquanto esteve na Libertadores, sempre tava ali. Tirando o Botafogo, que tava 14, 15, 16 pontos na frente, sempre tava ali, junto com o Flamengo, Galo, Grêmio, sabe? Tava sempre ali, ganhava uma, perdia uma, segundo, quarto, segundo, terceiro, quinto, sempre naquela. Então eu acho que ao mesmo tempo que é o que você falou, putz, ia perder um pouco do foco, mas o time reserva do Palmeiras mostrou mais de uma vez que era capaz de fazer, e outra, e a gente vai lembrar, depois, o time reserva do Palmeiras, o banco do Palmeiras tinha quem? Arthur e Rony. Você ia entrar num jogo com Arthur e Rony no ataque de reserva. Mas o Abel time forte. Mas o Abel mesmo disse que isso foi um dos maiores erros dele na temporada, né? Que ele demorou pra... não, isso aí pra mim é claro. Pra colocar os dois no banco, né? Pra mim Na verdade é mais colocar o Hendrick, né? Do que tirar os dois. Demorou pra entender qual a solução do time depois da saída do Dudu. Essa pra mim foi... Ele percebeu que lá na Bombonera, o Palmeiras no esquema que ele fez não tinha dado certo e demorou muito pra... Eu acho que ele fez o processo com o Hendrick, pra mim... Em geral é correto, porque ele deu chance 10, 12 jogos no começo, o Henrique demorou a responder, voltou pro banco e aí você vai colocando uma vez ou outra. Acho que poderia ter colocado um pouco mais. A partir do momento que machuca o Dudu, pra mim a primeira coisa que ele tinha que ter feito é tentado mais o Kevin, porque o Kevin às vezes que entrava, rabiscava, corria, fazia um negócio que era o que o Dudu fazia. Característica parecida, né? Para não mudar o esquema. E aí ele não fez isso, ele mudou. Aí o primeiro jogo deu certo, foi o 4-0 no Pereira. Até mais o Breno, eu acho que ele podia ter tentado mais. Mas contra o Pereira, ele tira o Arthur, né? E põe o Mike. E põe o Mike. O Dudu ainda tá. É o último jogo antes do se machucar. O último jogo antes. É que ele faz a dupla Mike e Marcos Rocha, isso. Sim. E aí depois que o Dudu machuca, ele mantém isso e tenta mudar o Arthur. Aí ele quebrou o Arthur, porque o Arthur não jogou nada do outro lado. Acabou com o Arthur, E insistiu no esquema que, é um esquema legal, mas que pra mim não podia ser o esquema do time. Podia ser o esquema de ocasião. Sim. Vamos fazer isso agora, que nem às vezes ele fez contra o Flamengo na final da Libertadores e tal. O que eu acho que não dava pra ter feito. Eu acho que esse foi o grande erro, pra mim, foi o grande erro ele demorar a perceber o que foi. E aí, mais uma vez, assim... É muito né? Se o juiz dá mais acréscimo, a gente ganha hoje, e aí vai, Sabel é Deus. A bicicleta do Rony, meu bicicleta amigo. do Rony, aquele rebote do Hendrick, se ele chuta de direita, ele tentou fazer tipo tentou fazer um calcanhar lá, a puladinha do Zidane em cima da bola. Não, e ele mantém o Arthur, ele começa com o Arthur no Dudu, não dá, aí ele põe o Arthur na direita com o Mike e Rocha, joga o menino. Luiz Guilherme depois entrou. Depois o Luiz Guilherme, ele acabou com o jogo. Não, o Luiz Guilherme parecia o Você viu os Messi. argentinos falando, os caras falando, parecia que o Abel tava colocando Garrincha, e Pelé, não sei o que, tirava do banco, porque, entrava moleque, que os argentinos certamente ninguém conhecia. Tipo, eles não devem saber quem é Kevin, quem é Luiz Guilherme, o Hendrick, sim. Mas tirando esses assim, que nunca foram vendidos ainda, os caras nem têm ideia de quem são. Entre um monte de moleque, o jogo vira aquele fogo que foi pra cima do Boca Juniors ali, meu amigo.
Então eu acho que esse foi o grande erro do Abel, pra mim. Eu também concordo. E talvez o grande erro desde que ele chegou, não só nesse ano, talvez tenha sido o erro da Palmeiras, passagem da até passagem. aqui. Fala, galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros, e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante palestra!